A quarta dimensão, qualidades e natureza do tempo. 2. Princípios. A quarta dimensão, qualidades e natureza do tempo. 1. Assim como o ar é a atmosfera do corpo, também o tempo é a atmosfera da mente. Se o tempo em que vivemos é composto de meses e dias irregulares, regulados por minutos e horas mecanizadas, então é isso que acontece à nossa mente, uma irregularidade mecanizada. Uma vez que tudo sai da mente, não é de admirar que a atmosfera em que vivemos diariamente se torne mais poluída, e a maior seja a queixa: eu simplesmente não tenho tempo suficiente. Quem possui seu tempo, possui sua mente. Possua o seu próprio tempo e conhecerá sua própria mente. 2. O tempo, que é a quarta dimensão, tem duas características essenciais: mental e estética. O tempo é mental porque é experimentado e conhecido através da mente. A cultura mental é básica para a experiência do tempo. O tempo é estético porque consiste em diferentes níveis totais de ordem cujas proporções e relações são consistentes em toda a escala. Cada nível ou ordem reflete-se holograficamente em todos os outros. A contemplação estética e a atividade artística são objeto e reflexão expressiva do tempo. Como a mente é a raiz do tempo, as proporções sensoriais da experiência artística são a expressão do tempo. Devido à sua imersão inconsciente no nível de espaço na terceira dimensão, conhecido como plano material, a humanidade dos subcorpos como espécie ou todo coletivo ainda não compreendeu nem aumentou o nível de operação consciente de quarta dimensão. A participação inconsciente na quarta dimensão é comum através de sonhos e estados relacionados, bem como as variedades de expressão artística, muitas vezes mal tolerada. A experiência do tempo como quarta dimensão não nega, mas melhora e dá contexto ordenado à experiência sensorial da terceira dimensão. 3. A quarta dimensão é frequentemente associada ao estado pós-morte. Pode-se perguntar: é ou não uma contradição falar da experiência viva do tempo como quarta dimensão e ainda falar da quarta dimensão em referência ao estado após morte? Não há contradição. Tal como o espaço penetra em todos os sólidos, o tempo, como quarta dimensão, permeia tanto os estados vivos quanto os pré-nascimentos e os pós-morte, que se estendem além dos corpos vivos. Dentro do reino do estado físico ou terceira dimensão, a penetração do tempo é conhecida e experimentada como agora. Há apenas um agora e, ao mesmo tempo, um número infinito de agoras, para um número infinito de seres. Neste momento do agora, que não tem nenhuma medida e é intangível, experimentado através da mente, no entanto, capaz de acelerar a excitação nervosa e consciência através dos sentidos, não difere da experiência de um portal de abertura para com o estado pós-morte. É verdade que existe um reino de experiência quadridimensional que separa a experiência cotidiana do corpo tridimensional. No entanto, só tu podes acessar esse reino através do cultivo da mente no agora. A chave para cultivar o estatuto de atualidade técnica é tratada como prática de igualdade universal da consciência. Ver apêndice. 4. Do ponto de vista da quarta dimensão, as distinções feitas entre os vivos e não vivos são funções do dualismo da mente, fomentadas pela dependência exclusiva dos métodos da ciência da terceira dimensão, que reforçam os padrões de pensamento errado já existentes em crenças não examinadas sobre a vida e morte. Uma vez que a arte e a ciência do tempo de quarta dimensão são devidamente compreendidas e praticadas, as crenças, distinções e práticas da terceira dimensão comuns e correntes relativas à vida e à morte serão amplamente alteradas. 5. O espaço é material ou sensivelmente tangível, o tempo é mentalmente tangível. O espaço é a terceira dimensão, o tempo é a quarta dimensão. Em relação ao espaço, o tempo é intangível ou imensurável. Em relação ao tempo, o espaço é um ponto infinitamente localizável.
Embora o tempo possa ser intangível e imensurável pelos padrões de espaço em terceira dimensão, que são finitos e autolimitantes, dentro dos padrões de quarta dimensão, o tempo tem suas estruturas, que, sendo infinitas, são definidas por proporções e relações, em vez de serem equações e geometrias de formas limitativas. Estes índices e proporções de tempo da quarta dimensão serão tratados com a totalidade, seguindo a descrição cronomântica das três ordens totais universais. 6. Os três conjuntos universais que dão ordem ao tempo de quarta dimensão são o galáctico, o estelar e o planetário. Cada uma dessas ordens é uma projeção holográfica dos outros. Tempo, como quarta dimensão, move-se de maior escala para menor. O conjunto de maior escala é a galáxia ou a ordem galáctica. O que experimentamos astrofisicamente através dos nossos olhos e de instrumentos de terceira dimensão é meramente o aspecto físico ou capa exterior do todo galáctico, como uma multidão de subconjuntos de diferentes sistemas estelares, que, no entanto, mantêm uma relação ressonante entre si e com o todo. A própria ordem galáctica é mantida pelo princípio de ordenação de quarta dimensão do tempo. A forma espiritual típica da galáxia é uma reflexão estética tridimensional do sistema de ordenamento quântico, que é infinitamente estético e mental, de origem e natureza. As descrições das origens e conclusões finais, Big Bangs e buracos negros são apenas projeções da mente da terceira dimensão, imersa na sua crença dualista em manter uma distinção entre vida e morte. Tempo, como quarta dimensão, é sem começo ou fim. Existem apenas ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Os ciclos apenas definem níveis e estágios de impermanência, que é a principal característica de todos os fenômenos do terceiro plano físico. O ciclo planetário está contido dentro do ciclo estelar. O ciclo estelar está contido dentro do ciclo galáctico. O ciclo galáctico está contido dentro do todo universal. O todo universal é uma criação mental autocriada e autossustentável para além da nossa atual capacidade de entendimento. 7. O planeta Terra não é uma nave espacial, mas sim uma nave do tempo. Uma nave espacial, definida como um objeto que segue uma trajetória no espaço, no entanto, experimenta e é limitada pelo tempo. Não importa o quão longe a nave espacial é pensada para viajar, não pode, no entanto, escapar às variáveis de tempo que condicionam sua impermanência. Mesmo a imobilidade vive o tempo. Tudo o que qualquer objeto da terceira dimensão pode fazer é manter o seu próprio espaço. Mesmo uma nave espacial navegando pelo espaço deve manter seu próprio espaço objetivado. Uma nave espacial viaja no espaço. Suas capacidades são infinitas. Seus objetivos são incomensuráveis. Uma nave espacial que apoia a vida é ainda limitada pelo seu espaço finito a um limiar de propagação e multiplicação de espécies para além das quais só podem existir três escolhas: estase, autodestruição, biomutação. Nota 8. Não confunda esta palavra, igual a parar, estagnação, com seu parônimo, êxtase. Nota do autor. Veja Postlude, constante de biomassa de Vernadsky, uma equação do tempo. Um planeta é um simples objeto movendo-se no seu próprio espaço, girando no seu próprio poder. Um planeta mantém seu próprio espaço como uma órbita em espiral em torno de um corpo estelar. Através da ressonância de sua ordem estelar, um planeta torna-se uma nave no tempo. Uma nave do tempo mantém seu espaço para permitir uma experiência consciente dos índices infinitos e dos ciclos do tempo. Se as principais características ou qualidades do tempo são mentais e estéticas, uma nave planetária é aquela que possui uma inteligência capaz de se criar numa ordem de sistema estético total, mentalmente concebido e projetado. Isto é possível porque o tempo é uma ordem mental superior que engloba e se move através dos três níveis universais ou globais, o galáctico, o estelar e o planetário.
Através da autorreflexão consciente, o conjunto planetário mais pequeno pode experimentar e conhecer holograficamente os outros dois níveis, o estelar e o galáctico. Uma nave planetária do tempo pressupõe um tipo de biosfera capaz de se transformar em noosfera, e uma noosfera capaz de manifestar um banco psi. A existência de um próprio banco psi pressupõe uma intencionalidade inteligente, existente num nível mais além e que precede a evolução da noosfera e do banco psi, capaz de instrumentar um campo de memória universal a ser lançado em diferentes etapas através da frequência do tempo galáctico 1320. 8. O corpo da quarta dimensão de uma nave planetária é conhecida como ólon. O ólon é o termo dado a toda a ordem ou estrutura do tempo de quarta dimensão, seja nos níveis galáctico, estelar ou planetário. Cada ólon em cada nível possui os mesmos rastros e propriedades fractais, e, portanto, um campo comum de ressonância pode ser estabelecido a partir dos níveis planetário para o galáctico. A estrutura do ólon planetário pode ser considerada como o esqueleto de quarta dimensão do planeta. É um padrão icosaédrico, ou de 20 lados. Cada um destes 20 lados ou facetas é, na realidade, uma forma tetraédrica. Reduzida aos seus elementos essenciais, qualquer ólon tem como estrutura subjacente o tetraedro, a forma geométrica primária e essencial. Como o nível galáctico é a soma de um subconjunto de sistemas estelares e o nível estelar é a soma de um subconjunto de sistemas planetários, de modo que o sistema planetário é a soma biogênica de um subconjunto de espécies e ordens inertes que interagem entre si. Nos 3 níveis totais, os subconjuntos de interação criam e são determinados por campos de ressonância. Um campo de ressonância pode ser entendido inconscientemente ou conscientemente. Em última análise, a consciencialização de um campo planetário de ressonância é uma questão de livre-arbítrio, ou seja, a questão de transformar uma biosfera em uma noosfera é uma questão de escolha da inteligência das espécies planetárias dominantes. Fazer essa escolha é ativar o ólon, ou a nave do tempo planetário, para transformar a biosfera na noosfera e trazer à manifestação consciente o banco psi. 9. A cronosfera é o campo da quarta dimensão criado pelo ólon de um planeta em ressonância com a rotação do corpo do planeta na terceira dimensão. A unidade básica quadridimensional da cronosfera é o Kim, o padrão de tempo planetário que corresponde à duração de uma única rotação do eixo, um dia e uma noite. Uma única rotação de um dia ou outro. O Kim é o registro de uma pulsação biosférica de um único organismo total, o planeta. Como um Kim é uma unidade de quarta dimensão, suas propriedades holográficas são infinitas. Desta forma, embora um Kim seja o registro de uma única pulsação biosférica devido às suas propriedades holograficamente ressonantes, a informação contida num Kim pode ser infinitamente expansiva e holograficamente totalmente incluída. Através da pulsação de sequências dos Kins definidas pelas 260 unidades de rotação galáctica da quarta dimensão, a cronosfera planetária é a forma encapsulante que contém as propriedades portadoras de informação do banco psi, como forma da quarta dimensão no tempo do ólon planetário. A cronosfera expande-se do núcleo planetário até 64.300 quilômetros, abrangendo a bainha magnética. A cronosfera é a constante de informação que mantém o banco psi no lugar dentro da noosfera. A forma e o padrão do banco psi estão em conformidade com o padrão galáctico diário e cíclico da cronosfera. Através da duração no seu espaço, a cronosfera constrói sua informação ou energia livre em progressão geométrica, correspondente à evolução e à expansão da matéria viva planetária e à transformação ecologicamente impactante e biogeológica das espécies humanas no sistema planetário total. Essa acumulação de informação / energia não utilizada e, portanto, inconsciente,
pode ser catalisada no ponto de transição biosférico-noosférico, para auxiliar na mutação rápida das espécies e, portanto, de toda a ecosfera para que o banco Psi possa se manifestar e o próximo nível evolutivo seja facilmente alcançado. Uma vez que a noosfera planetária e o banco Psi são ativados, a cronosfera torna-se autorreguladora, de modo a que o próprio planeta possa evoluir para um todo estético conscientemente realizado. 10. A energia livre acumulada pela cronosfera chama-se força G, ou quinta força. Um planeta consciente no tempo renova-se na força G. É a fonte de energia galáctica infinitamente renovável. A força G é a média dos feixes de sincronização galáctica, que aparecem de acordo com os códigos galácticos do tempo. A força G disponível aumenta com o aumento da sincronização do organismo biosférico planetário único, Kim após Kim. A força G é a energia transmutativa que facilita a interação e a reciprocidade interdimensional. A energia da quarta dimensão é uma informação quadridimensional, quarta dimensão. Ao estudo e à compreensão das variedades destas interações transmutativas, referimos-nos como cronobiologia. 11. A cronobiologia, tal como é compreendida atualmente, refere-se ao estudo dos efeitos do tempo nos sistemas vivos, especialmente ritmos e ciclos. Do ponto de vista do tempo, na sua própria dimensão, a cronobiologia refere-se à extensão interdimensional das formas tridimensionais vivas e conscientes das suas correspondências na quarta dimensão. Do mesmo modo, a cronogeologia refere-se ao estudo do planeta, alargado aos ritmos e padrões da quarta dimensão. Assim como um planeta de terceira dimensão tem o seu ólon e a cronosfera de quarta dimensão, também a unidade humana de terceira dimensão possui o seu ólon e a cronosfera de quarta dimensão. A realização do futuro evolutivo dos sistemas totais planetários requer que a realização da espécie humana seja feita através de uma realização igual de cada unidade de terceira dimensão numa relação consciente com seu ólon de quarta dimensão. À medida que o indivíduo se torna mais coletivo, o coletivo se torna mais individual. A comunhão de ólons individuais é alcançada na identificação total das unidades de ólon individuais com o ólon do planetário. Esta condição é referida como ascensão universal. Atualmente, a raça humana está quase universalmente inconsciente da relação exata de seu corpo com seu ólon, e a cronobiologia é, na melhor das hipóteses, um estágio primitivo de desenvolvimento. No entanto, com o conhecimento atual da codificação do ADN, combinado com a estética ambiental e libertação da frequência do tempo 1260, o campo da cronobiologia pode avançar rapidamente. Na essência, enquanto o código ADN reconhece 64 códons e 20 aminoácidos utilizáveis, o código cronobiológico engloba esses blocos de construção biológica de terceira dimensão dentro de um código de enzima galáctica de 26 unidades, denominado assinaturas galácticas. Na cronosfera, as 260 enzimas ou assinaturas galácticas são alimentadas pela força G, e esta é a energia disponível para os seres humanos que assumem suas assinaturas galácticas e se tornam Kins planetários. Uma vez que o banco Psi contém os registros das 260 enzimas, o ser humano como Kim planetário tem a oportunidade de interação criativa com o banco Psi e pode tornar-se um fator na realização de sua ativação consciente. 12. A cronomância é a ciência e a arte do tempo da quarta dimensão, considerada como um sistema total, onde a ciência, o conhecimento e a arte prática. A cronomância tem aplicação específica como uma compreensão intrinsecamente divinatória e de oráculo de eventos definidos na estrutura holográfica do sistema de informação interdimensional, que liga os três níveis, galáctico, estelar e planetário. O termo oráculo é usado aqui no sentido de uma comunicação autorizada, cuja informação é imediatamente aplicável.
A adivinhação refere-se ao processo de percepção intuitiva direta pela qual a comunicação do oráculo é obtida. Devido à descoberta das provas matemáticas da quarta dimensão, bem como a sua demonstração mediante uma força empírica disponibilizada universalmente, como os códigos do encantamento do sonho do tempo galáctico, o método de adivinhação do oráculo da cronomância é tal que não pode ser usurpado por um sacerdócio ou uma elite, como foi o caso de todos os sistemas de conhecimento históricos, incluindo a ciência 1260. Em vez disso, cabe a cada humano, como uma unidade autônoma na relação com seu ólon, adivinhar e conhecer por si mesmo a cronomância divina. A realização desta condição de autonomia humana, que tem as mais profundas ramificações sociais, políticas e culturais, representa o próximo avanço evolutivo e certamente o cumprimento das espécies Homo sapiens. A partir da perspectiva 1260, o tempo como construção mental é um sistema de termos sequenciais para determinar as relações que qualquer evento tem com um passado ou futuro, arbitrariamente concebido. Nessa concepção, o tempo é um modelo linear, o produto autorreforçador de uma atitude mental estritamente determinista, profundamente condicionada por uma crença dualista no absoluto da vida e da morte. A cronobiologia é pouco mais do que um processo de fecho de eventos, numa escala arbitrariamente concebida de relacionamentos sequenciais. Nesta construção mental, o que se foi está morto e o que está por vir é desconhecido. A previsão tem validade na medida em que se baseia em dados conhecidos derivados dos limites estreitos desta percepção mental linear e sequencial. Por esta razão, a previsão de 1260 é pouco mais do que a tendência de projetar versões aceleradas de si mesmo por termos de progressão geométrica num futuro cada vez mais lotado por mais soluções tecnológicas. Em contraste, a cronomância funciona a partir de uma percepção mental de quarta dimensão superior, na qual o tempo é conhecido e experimentado como uma matriz radial, um sistema autoexistente de razões que regem os ritmos de matéria viva, bem como de todos os corpos celestes, estrelas, galáxias e planetas, em relação a si mesmos e entre si. Como é demonstrado pelo corpo do planeta Terra na sua rotação em torno do seu próprio eixo e da sua órbita em torno de sua estrela local, o tempo está na natureza de um vórtice cíclico. Neste vórtice cíclico existem sequências repetitivas ou giros de dias ou quins. Descrever os giros dos dias ou quins como linear vai totalmente contra a rotação intrínseca e o poder de rotação do planeta. Neste vórtice cíclico, uma rotação galáctica, há uma série constante de acontecimentos informativos que torna cada dia diferente de qualquer outro, e ainda dotando cada dia de qualidades semelhantes aos outros dias da mesma série de giros. Uma vez que a rotação do vórtice cíclico é de natureza fractal e holográfica, o sistema de acontecimentos do tempo, embora fixo e padronizado, não é determinista, mas contém níveis infinitos de informações acessíveis. Disto resulta a existência de procedimentos cronomânticos para adivinhar através do oráculo dos diferentes níveis de significado a informação do conjunto fixo de acontecimentos temporais cíclicos, a fim de estabelecer níveis cada vez maiores de ressonância e harmonia entre a mente humana, seus índices sensoriais e o meio planetário. Se não fosse a descoberta das provas matemáticas e demonstrações da quarta dimensão, o tema da cronomância seria apenas uma outra teoria. Em vez disso, com a compreensão e aplicação dos princípios do tempo como a quarta dimensão, a cronomância será estabelecida e florescerá amplamente, dando nova vida à ciência espacial de terceira dimensão, que, reconstruída num contexto de sistemas totais, será conhecida como biogeomância, a ciência e a arte do conhecimento planetário.